O Show Rural de Inverno apresentou várias alternativas para alimentação animal. Uma delas foi a cevada forrageira. Quem fala sobre o manejo dessa cultura é o pesquisador da Embrapa de Passo Fundo, Osmar Conte. Nós estamos aqui no espaço da Embrapa, no Show Rural de Inverno, e quem vai conversar com a gente sobre duas variedades de cevada destinadas à nutrição animal é o Osmar Conte, pesquisador da Embrapa lá de Passo Fundo. Seja bem-vindo, Osmar. Muito bem, bom dia. Bom dia. A gente então tem duas possibilidades aqui que vocês estão demonstrando para quem vem conhecer, né, aqui o espaço da Embrapa, e eu queria que você começasse falando da primeira delas. Acho que a gente pode começar por essa aqui, a Corbel, de ciclo mais longo, né? Tá bem, então a gente está falando das cevadas forrageiras, né? Então as cevadas forrageiras são uma alternativa aí para o produtor em termos de produção de alimento, né, para animais. Elas, ressaltando, né, como falei, são cevadas com foco forrageiro, elas não têm qualidade para malte, então para a indústria de cerveja, tá? Mas tem um potencial muito grande na parte de alimentação animal. A BRS Corbel, como você mencionou, uma cevada de ciclo normal, de ciclo longo, de cultivo hibernal, mas com grande potencial de produção de biomassa, de forragem verde, né? E os usos dela, então, são para fazer silagem, alimento conservado, ou para colher o grão e também usar na alimentação animal. Nos dois usos ela tem um potencial muito grande, né? É uma produção de biomassa elevada, né? Vocês podem ver bastante número de colmos por área, um porte alto. Então, de fato, é uma cevada que ultrapassa facilmente 40 toneladas de matéria verde por hectare num ponto de colheita de silagem. E a produção de grãos também aí pode ultrapassar 6, 7 mil quilos de grão por hectare. Então, é uma cevada altamente produtiva. Uhum. Então, como você explicou, essa cevada forrageira aqui, o que a gente tem é uma alternativa para a alimentação desse rebanho, né? Nesse caso, ou grão ou silagem o produtor vai optar. Nesse caso, o manejo vai ser o mesmo? O manejo em relação a uma cevada convencional vai ser o mesmo? Como que o produtor tem que se atentar para isso? Tá bem, assim ela representa uma alternativa à produção de alimento animal, porque ela pode ser cultivada no inverno, não compete com as áreas no verão, né, onde o milho é a base para qualquer alimento conservado. Então a cevada representa uma oportunidade de produzir alimento num período do ano que o solo está mais ocioso. Em relação ao manejo da cevada forrageira, em relação à cevada para a indústria de malte, não distingue muito. Aqui tem até facilidades, porque são cevadas que têm boas resistências às doenças. O controle de doenças em cevadas é um desafio um pouco maior do que os outros cereais de inverno, mas a BRS Corbel tem boas resistências aí às manchas foliares, que são o principal desafio. Mesmo assim, tem que ter uma atenção. O que a cevada exige mesmo é que o solo jamais pode estar com acidez ou alto teor de alumínio. As cevadas são muito sensíveis em relação a isso. Então tem que sempre buscar um talhão de alta fertilidade, de solo corrigido, para se ter uma boa produção de cevada. Antes de fazer então essa semeadura, esse plantio, tem que avaliar como é que está a qualidade desse solo. Exatamente, o produtor conhece o seu talhão, conhece a sua área, tem histórico de análise e vai escolher um bom talhão para fazer a cevada. Muito bem. Agora, em relação à BRS Entre Safras, o próprio nome já diz, tem um ciclo mais curto e ela vai entrar naquele período específico. Exatamente. Então a BRS Entre Safras é uma cevada super precoce, é uma cevada aí que permite uma colheita de silagem em 75 dias a partir da semeadura. Então isso denota que de fato ela é muito rápida no ciclo, né? Então, como você mencionou, né, Entre Safras já coloca ela assim como uma cultura de cultivo em janelas, né? Para quem colhe uma soja ou um milho verão, ali tem um espaço de cultivo entre o que vai vir no cultivo de inverno. É possível então usar a BRS Entre Safras aí com esse foco da alimentação animal, podendo fazer a silagem então com uma retirada do material extremamente precoce, ou seja, em 75 dias já faz a silagem e libera a área novamente, ou então vou levar para a colheita de grãos, também com o propósito da alimentação animal. Em até 100, 105 dias a partir da semeadura é possível colher o grão. Uhum. Então, apenas retomando contigo, Osmar, é preciso se atentar a esse período, então, do plantio, né? Aqui ela tem um ciclo mais curto, o solo tem que estar com uma boa qualidade, o manejo principalmente com foco nessa prevenção de doenças foliares e nesse sentido também a gente pode falar de economia. Exatamente. Então, atentar para esses aspectos mencionados, né? Controle de doenças, a parte de exigência de solos
E o custo do alimento produzido, vamos dizer assim, já que o foco é a alimentação animal, o custo do quilo de matéria seca ou do quilo do grão é baixo em relação a uma produção de milho, por exemplo, né? Apesar dos volumes produzidos serem menores, mas o investimento também é menor, né? Mas eu vejo assim, a grande vantagem ainda é o momento que ela é cultivada, o momento que não compete com a cultura de verão, né? O produtor sempre quer ter a área para produzir soja ou para produzir o milho grão no verão, né? Então, jogando parte da sua produção de alimento para os animais para dentro do inverno, tem essa vantagem de não competir com as áreas e é possível fazer com um custo relativamente baixo, um custo de quilo de silagem na casa dos 40, 50 centavos o quilo aí, é um custo baixo para a alimentação animal. Muito bem. Osmar, obrigada pela participação aqui com a gente e a gente se encontra nos próximos Show Rural de Inverno aqui. Isso aí, estou sempre à disposição. Obrigado. Agradecemos mais uma vez então ao Osmar e toda a equipe da Embrapa. Parabéns pelo trabalho.